Muito bom dia, meus queridos irmãos. Nesta linda manhã de outono, estamos aqui mais uma vez para essa palestra estudo. E um tema que aparentemente é simples, mas complexo na sua essência. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vai tratar da lei maior que nos deixou o Cristo, de amar ao próximo como a si mesmo. E aí eu encontrei esse slide que fala uma cena tocante, de uma contradição de um branco provavelmente instruído e rico, convivendo pacificamente ali, tranquilamente, interagindo com uma criança provavelmente pobre da África, daqueles recursos. Então, por que não? Porque essa diferença não existe, na verdade. Essa imagem mostra que a diferença não existe. Nos alimentamos igual, somos seres iguais. Os administradores têm uma coisa que chama meta. Eu adoro conversar com o administrador. Eles têm uma visão assim bem interessante, né? E eles estabelecem metas. E a meta para o administrador é uma meta possível sempre. Não pode estabelecer metas impossíveis. Aí eu pensei, caramba, acho que Cristo não era um bom administrador, não, né? Porque amar ao próximo como a si mesmo é uma meta difícil. Né? Parece que é simples, mas não é não. Porque amar ao próximo, ele não falou qual o próximo, né? Aí eu tenho que entender que é todo mundo. Isso inclui quem a gente não gosta, né? Isso inclui sogra, cunhado, aquele vizinho chato. Isso inclui aquele colega de trabalho impertinente, aquela pessoa que a gente não suporta. Isso inclui aquele político desonesto, isso inclui aquele ladrão que está na cadeia, isso inclui aquele malfeitor. Ô meta difícil que Jesus arrumou para a gente, né? Mas se ele não achava que nós fôssemos capazes de fazer isso, ele não teria estabelecido. Aliás, eu tenho uma surpresinha, né, para vocês daqui a pouco na palestra, que foi para mim também, no ato desse estudo. Eu fiz recentemente um estudo sobre o Velho Testamento, uma leitura mais apurada e tal, e eu me deparei com umas bacanas, umas coisas, principalmente na Torá. Não sei se vocês sabem, mas o que seria a Bíblia judaica, vamos dizer assim, ela é composta por todos os livros do Velho Testamento, mas notadamente eles têm um Pentateuco, os 5 primeiros livros, que eles entendem como as regras divinas, né? E esse estudo que eu fiz envolveu basicamente esses 5 livros e tal, e tem umas coisas bacanas lá, viu? Eu até fiz uma palestra inteira sobre isso, mas nós vamos entender de onde vem a surpresa, vem desses 5 livros a respeito desta frase. Então seria esse o tema de hoje, amar o próximo como a si mesmo. Esse texto do Evangelho ele abre logo com umas passagens de Mateus, dizendo assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-lhes a questão, propôs-lhe essa questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Está em Mateus 22. Mas, como essa é uma palestra e é também um estudo sequencial do Evangelho que se faz aos domingos, me permite uma linguagem de dúbia, não só de palestra, como também de estudo. Seguir-se-á algumas outras passagens, explicando que foi muito sensato do Kardec colocar aqui passagens do Evangelho que tratam desse assunto, e depois vem mensagens dos Espíritos. As mensagens são um pouco longas e acabam sendo um pouco repetitivas nesse sentido, mas para sacramentar, para fixar isso na gente, essa necessidade, essa importância, como tudo se resume a isso, né? Então eu vou deixar para que vocês leiam em casa, tarefa, anota aí, tarefa, ler as mensagens dos Espíritos. Eu vou me atentar só à parte que antecede essas mensagens dos Espíritos, as instruções,
para a gente se fixar nisso, porque só nessa passagem de Mateus tem tanta informação que fica um pouco complicado de a gente seguir lendo simplesmente, não é verdade? Porque a gente fala aqui dos fariseus, fala dos saduceus, fala de doutor da lei, e fala que ele tapara a boca dos saduceus. Tem umas passagens que são descritas de uma maneira que parece que Jesus era meio bravo, né? Muito bravo até. Dizem até que ele pegou chicote e deu nos vendilhões. Eu quando lia isso eu ficava com raiva, agora eu já acho graça. Isso nunca aconteceu. De forma nenhuma, jamais, jamais. Vocês imaginam um espírito da densidade magnética do Cristo? Um espírito de autismo, pegar um chicote... Tem outras bobagens que falam, né? Que ele casou com Madalena. Enfim. Então, quando ele tapara a boca dos saduceus, o que foi isso? E quem eram os fariseus? Quem eram? Vocês sabem? Acho que nesse estudo que a gente faz de terça-feira, já passamos por isso, né? Não me lembro bem quem expôs, acho que foi você, Dejaí. Falou sobre todas essas seitas que existiram, num espaço entre... depois de Moisés e antes da chegada do Cristo, surgiram uma série de filósofos judeus que criou algumas seitas, né? Todos diziam alguma coisa, mas na verdade não diziam nada. Por isso que Cristo vem e deixa bem claro, não vem destruir a lei, também está em Mateus 11, ele simplesmente coloca, eu vim ratificar a lei. E o que ele está fazendo aqui é isso, com essa frase. Nós vamos entender daqui a pouquinho o porquê. Então vamos lá, começando por cima. Quem eram esses saduceus? Os saduceus formavam uma espécie de seita religiosa. Eram aristocratas e, de maneira geral, homens ricos e de alta classe. Nessa época, Israel estava sob domínio romano, e os saduceus é que faziam a ligação com eles. Por isso, ocupavam os principais cargos, inclusive de sumo sacerdote. Eram maioria no Sinédrio, que era uma espécie de senado daquela época. Religiosamente, eles se opunham aos fariseus, que era uma outra seita, embora esses tivessem maior apoio popular. Vestiam-se ricamente, propagavam seus princípios, se intitulavam doutores da lei, mas na verdade conheciam muito pouco dos livros sagrados, embora se empenhassem para a crença em somente no que estava escrito, desprezando a tradição oral, a qual os fariseus davam grande valor. Privilegiavam a Torá, composta pelos 5 primeiros livros da lei mosaica, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas pregavam principalmente que contradiziam a Torá. Quer dizer, na prática, eles acabavam contradizendo a própria Torá. Para ser chamado de doutor da lei, ele tinha que citar os 39 livros, declamar, porque era quase que em versos. Então ficava uma bancada, o sujeito ia lá e declamava, e se errasse uma letra já era, não era doutor da lei. Então tinha que ser conhecedor mesmo. Não eram, os saduceus se determinavam como doutores da lei, mas não eram. Não tinham esse conhecimento. E para eles valia o que estava escrito. Para os outros. Para eles não valia, não. Eles descumpriam isso. Era meio complicadinho. Os principais pontos dos saduceus: julgavam-se autossuficientes a ponto de negar o envolvimento de Deus na vida cotidiana. Eles eram suficientes. Não, Deus tem as leis dele, nós temos as nossas, está tudo certo. Negavam qualquer ressurreição dos mortos ou vida após a morte. A alma pereceria junto com o corpo. Negavam a existência de um mundo espiritual, como anjos, demônios, que se falava na época, né? Eles existiram até o ano 70 depois de Cristo, quando Roma invade, destrói Jerusalém e o templo. Os saduceus também são destruídos juntos com esse templo. Vejamos então quem eram os fariseus que se opunham a esses saduceus. Jesus não gostava muito deles, não. Eram meio que a classe média da época, eram comerciantes e empresários, e por isso tinham muito mais contato com o povo. Também faziam parte do Sinédrio, embora em menor número, quase sempre controlavam as decisões, porque eles tinham o apoio do povo, né? Os fariseus eram quem tinha mais contato. Então, quando ia para uma decisão lá para esse Senado para resolver, embora os fariseus fossem de menor número, eles, na verdade, é que acabavam, faziam aprovar as leis deles, né? Eles defendiam a Torá, mas respeitavam também as tradições orais, coisa que os saduceus negavam. Como que essas tradições orais tivessem sido traçadas por Moisés. Tipo assim, foi Moisés que disse, só não escreveu. E acresciam isso às palavras de Deus. Porém, em Deuteronômio, nós vamos encontrar lá em 4.2, nós vamos encontrar uma instrução que não é preciso, não é possível você alterar
o que está escrito de forma nenhuma. Lá diz assim: não acrescentarás palavras, não acrescentará a palavra o que vos mando, nem diminuireis. Então, na frente aqui. Nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Ou seja, a Torá proibia que se acrescentasse coisas, mas eles pegavam as tradições orais, os fariseus, e acrescentavam. E aí, como todos nós fazemos até hoje, acrescentavam para seu benefício, acrescentavam coisas para que ficasse legal para eles, né? Mas mesmo assim, no Novo Testamento, nós vamos encontrar vários exemplos dos fariseus tratando essas tradições orais como sendo iguais às palavras de Deus. Citei alguns exemplos aqui, mas isso às vezes chateava Jesus. Tem uma passagem que conta que um dos apóstolos estava comendo sem lavar as mãos. Isso era um pecado. Essa coisa de não cuidar da higiene. Por isso que eu sempre digo, as leis mosaicas têm lá o seu cunho bastante de fé, de religião, realmente, de instrução, mas a maioria delas não eram leis divinas, né? Eram leis que eram para orientar aquele povo. Moisés precisava orientar aquele povo, então deixou algumas leis, principalmente, você vai achar isso em Deuteronômio e em Levítico, que eram instruções para que aquele povo seguisse vivendo de uma maneira mais ou menos ordinária, sem muitos problemas. Lavar as mãos era uma lei, né? Então, um deles, vendo que o cara fazia isso, perguntou para Jesus: por que não andas os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Jesus responde: porque vós, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas? E dizia-lhes, aqui tem uma frase que está meio bravo, Léo: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E muitas vezes eles faziam isso. Eles implantavam essa tradição oral para poder manter a tradição deles, e aí desprezavam a tradição de Deus, né? Religiosamente, os fariseus se opunham aos saduceus. Eles acreditavam que Deus controlava todas as ações e influía no curso da vida das pessoas. Acreditavam na ressurreição dos mortos, na vida após a morte com juízo, recompensa e punição individual, na existência de um plano espiritual habitado por anjos e demônios. Não tinha espíritos lá, só os que Deus mandava. Essas divergências, porém, desapareceram quando Jesus começa a incomodar Roma, que, como dissemos, dominava Israel nesse período. Ele atraíra a ira de Roma para Jerusalém. Isso era péssimo para os negócios de ambos, tanto de fariseus quanto de saduceus. Então eles se juntaram para tramar a morte de Cristo. Tratavam-no com todo respeito e carinho, mas queriam mesmo era provocar o mestre com perguntas a fim de conseguirem argumentos para denunciá-lo. Hipócritas. Assim Jesus se refere a eles em diversas ocasiões. Nessa busca de opor Jesus à lei vigente, sem saber, eles deram-lhe a oportunidade de anunciar a maior de todas as leis. Aí eu poderia ter escrito aqui: amai uns aos outros, mas eu preferi essa imagem, que eu acho que nessa imagem está todo o mandamento, toda a lei. Naquela passagem citada na abertura desse capítulo, que os saduceus propuseram a Jesus, que Jesus fala que tapou a boca dos saduceus, o que ele fez? O que é esse tapar a boca? O que aconteceu foi o seguinte: estava Jesus ali, vieram os saduceus, os fariseus, sempre cercando ele, mestre, Senhor, né? Aquela hipocrisia bonita, e faziam perguntas, no sentido de provocar que ele caísse aí em alguma contradição, para que eles pudessem acusá-lo. Nessa situação em que ele cala a boca dos saduceus, e aí para os fariseus foi uma maravilha, que fala, agora é a nossa vez, vamos nós lá pegar ele, né? Eles propuseram uma questão, num caso de ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, eles propuseram a seguinte situação para Jesus: Senhor, eram 7 irmãos, comum naquele tempo. O primeiro se casou, mas não teve filhos, e ao morrer deixou sua mulher para o seu irmão, também comum naqueles tempos, que também não teve filhos, e também deixou a mulher para outro irmão, e assim sucessivamente. Os 7 irmãos ficaram com a mesma esposa, até que ela também morreu, essa esposa.
Aí vem a pergunta, tão simples quanto capciosa. Na ressurreição dos mortos, na qual os saduceus não acreditavam e Jesus pregava, qual dos 7 irmãos a mulher seria esposa, já que ela havia se casado com todos? Né? Esperavam que Jesus provocasse algum deslize para poder acusá-lo. Jesus conhecia bem o coração dos saduceus e responde à acusação daqueles doutores e acusa-os de não conhecer a lei. O que o mestre disse? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, vocês estão me perguntando uma coisa que vocês deviam saber, vocês não são doutores da lei? Está escrito na lei. Né? Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Aí os saduceus não sabiam o que falar, baixaram a bolinha, quando disfarçou, minha mãe está chamando, eu vou ali no templo. Começou a sair, foram embora. Aí os fariseus perceberam isso e falaram assim, opa, ele calou a boca do saduceu, mas com a gente é diferente. Nós vamos pegar o mestre, quer ver? Aí foram para cima dele, com essa passagem que a gente sabe. Sem ter o que responder, passaram a vez aos fariseus, que vieram questioná-lo sobre as leis. E um deles, esse sim, doutor da lei, faz a pergunta sobre qual a maior das leis, mesmo sabendo que a resposta era a observação e o cumprimento das leis. Para os judeus, para os hebreus, o maior cumprimento da lei, a maior lei seria cumprir as leis. Né? Se Jesus dissesse qualquer coisa que não fosse isso, estaria contrariando a lei. Né? E Jesus responde-lhe com a grandeza que conhecemos, e esse doutor, ao final da resposta do mestre, cumprimenta Cristo, retira-se calado, e ninguém mais faz nenhuma pergunta, porque ele conseguiu estender mesmo que ele tinha feito com os saduceus, respondeu. Isso Jesus tem certeza fazia com toda meiguice, com todo carinho, com toda atenção. Em algumas situações sim, ele era enérgico quando precisava ser, mas nesse tipo de questionamento que ele sabia, ele era mais ou menos como crianças. Ele nos via como crianças que vinham fazer perguntas tolas, né? Como esses que se julgavam o máximo, né? Aqui cabe uma observação, que eu disse que era surpresinha. Digamos lá, Cristo que falou então, né? Amai-vos uns aos outros. Na verdade, ele não inventou essa lei na hora. Ele deixou bem claro para aquelas duas seitas, que essas leis já existiam, estavam nas Escrituras. Foi uma coisa que para mim foi surpresa no meu estudo do Velho Testamento, quando eu encontro lá no Velho Testamento essas duas leis. Olha como o mestre era inteligente. Ele simplesmente, sendo questionado, sendo pressionado por duas seitas de saduceus e de fariseus, que queriam a sua morte, tramavam com essas perguntas a sua morte, ele fala para esse doutor da lei, ele vai lá e cita duas passagens da lei deles, da lei do Velho Testamento deles, que eles deviam conhecer de cabo a rabo, que eles declamavam para virar doutor da lei. Então acreditem, Jesus não foi Jesus o autor, o criador dessa lei, mas ele pinça duas leis da própria Torá e joga literalmente na cara daquelas pessoas. E eu imagino que ele deve ter falado isso da maneira como a gente deve ouvir hoje, né? Na prece muito tocante do Dejair agora no começo, ele fala para que possamos, com as palavras que seriam ditas por esse pobre orador, aprender, observar, e eu acrescento, praticar a lei. Acho que ele dizia, olha, vocês conhecem a lei porque vocês não praticam, mas isso vem desde aquele tempo, de 6.000 anos atrás até hoje, acho que se ele voltasse aqui hoje, e ocupasse essa tribuna aqui, eu me arrepio de pensar em ver o mestre aqui, diz que eu sou apaixonado por Cristo, eu não consigo falar dele sem me emocionar, não tem jeito. Você imagina se ele viesse aqui, ele ia falar a mesma coisa, além da lei do Velho Testamento, além da minha nova lei, que eu trouxe a nova palavra, vocês tiveram ainda a bênção do Espiritismo, e por que, meus irmãos, não praticam? Por que não a põe em prática? Não precisa ser em grandes elucubrações, não precisa ser em grandes atos. Não precisamos ser heróis todos os dias. Mas podemos tentar. É nas pequenas coisas, na convivência diária em casa, na tentativa de resgate daquela possível inimizade
Eu não tenho inimigos. Eu acho inimigo uma palavra tão forte. Ela me leva a uma coisa assim de essa situação limite, né? Eu tive envolvimento, eu fui militar, e aí você trata o outro como um inimigo mesmo, como se aquela vida fosse desprezível. Não existe isso na nossa relação, não existe isso. Nós temos desavenças, nós temos talvez desafetos, algumas pessoas que a gente naturalmente não gosta, mas sabemos que isso é por uma questão reencarnatória muitas vezes, por uma necessidade para a nossa evolução. Então, o cumprimento desta lei, que nos ratifica, o mestre nos resgata lá do Velho Testamento e traz a luz agora aqui para os fariseus e saduceus, cabe para nós. Eu me sinto fariseu, eu me sinto saduceu, eu só não me sinto essênico. Os essênicos eram legais, né? Mas o mestre falaria a mesma coisa para a gente agora. Então, o tentar cumprir essa lei é isso, é essa pequena coisa. Não é inimigo não, que a gente não tem inimigo, não tem. É tentar convivência pacífica com as pessoas que nós amamos e não sabemos que as amamos. É amá-las apesar delas. É amar-se apesar de você mesmo. Porque às vezes a gente deixa de nos amar. Cumprir esse mandamento talvez comece conosco mesmo, né? Eu tenho que começar me amando. Eu tenho que aceitar os meus defeitos e buscar as melhoras. Enquanto eu não souber que eu estou doente, eu não consigo achar o remédio. Faça autoanálise, conheça-se. E a partir desse autoconhecimento, você consegue buscar a outra pessoa, buscar a quem você talvez não goste, buscar a quem talvez não goste de você. Aquela pessoa não vai com a minha cara, problema dela. Não, o problema é seu também. Isso é dar a outra face. É mudar o seu jeito de ser para que a pessoa possa te suportar e viver com você bem. Isso é cumprir o mandamento. Não precisa buscar um inimigo para combatê-lo, não. Começa com você e depois você cumpre, porque é o que o mestre ia falar para a gente hoje. A mesma coisa que ele falou para os fariseus e saduceus. Pratiquem essa lei. Aí está todas as leis e os profetas. Ele cita os profetas porque as leis vieram lá dos profetas. E como vou mostrar para vocês que vieram? Cristo não criou naquele instante a lei maior, ele apenas confirma ao tal doutor seu conhecimento da lei, pois essas instruções já existiam. Ele junta duas leis da Torá, que já estão em Deuteronômio, que é o 5º livro, e em Levítico, que é o 3º, ou seja, um dos 5, que é o Pentateuco hebraico, comprovando que toda a lei e os profetas aí estão. Olha só essa passagem. Se eu falo para alguém o seguinte, abro e digo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Quem disse isso? 90% vai responder, foi Jesus. E foi ele que disse. Mas ele não criou essa frase agora. Sabe onde ele buscou essa frase? Em Deuteronômio 6:5. Num livro do Velho Testamento. E se eu dissesse assim, ó: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quem disse isso? Jesus? Não, Jesus sabia que isso estava escrito em Levítico, livro do Velho Testamento. Então imagina aqueles doutores querendo pegar ele, sabendo que a lei maior era amar a Deus, era cumprir os mandamentos. Ele então estabelece uma regra. Vou dar aqui para vocês uma lei, a lei maior, que é amar a Deus. Mas vou te dar outra, que é igualmente importante quanto essa. Amarás teu irmão, porque não vai adiantar nada. Se você não for capaz de amar seu irmão, você não vai ser capaz de amar a Deus. Não há como. Deus, eu falo que é mais fácil acreditar em ET do que em Deus, né? Se você analisar friamente, são bilhões de estrelas, trilhões de planetas. É possível que um seja habitado e que exista outros seres inteligentes como nós. A ufologia está aí, a astronomia descobrindo planetas a todo instante. Então é muito mais factível a existência de seres extraterrestres. Isso eu posso provar. Agora eu posso provar que existe Deus? Me apresente uma prova agora. Quem tem uma prova incontestável que existe Deus? Eu tenho uma para vocês. Chama espelho. Quer descobrir que Deus existe? Quer ter certeza que Ele existe? Olha no espelho. Se imaginem vocês olhando no espelho. Que coisa mais linda que você é. Que perfeição que você é. Como você é capaz de fazer coisas absolutamente incríveis. Como você é capaz de viver e gerar vida. Como você é capaz de fazer coisas que
Um macaco não consegue entender. Uma formiga, então, tadinha. Nós somos a criação mais exata de Deus. Nós somos a cópia de Deus. E aí eu estou falando de espírito. Eu não estou falando desse corpo, porque quando eu olho no espelho eu tenho um susto. Eu falo, Deus me livre, que panela caipira feia que essa daí amassada. Mas eu sei que eu tenho um espírito maravilhoso que Deus me deu. Então essa reprodução do Espírito Divino em mim é o reconhecimento que eu tenho de Deus. Eu me reflito nisso e vejo Deus ali. E a partir dessa capacidade absoluta que eu tenho de ser o próprio Deus, o próprio Cristo nos disse isso, eu sou capaz de amar. Coisa rara nas espécies. E essa capacidade de amar é que ele vem falar agora. E tinha sido dito, a mensagem tinha sido dada diretamente de Deus para o Velho Testamento. Está lá no Deuteronômio, está lá no Levítico. Jesus volta, não vim destruir a lei, pelo contrário, eu vim ratificá-la, eu vim melhorá-la. E vocês querem saber qual é o maior da lei? Está lá em Levítico, está lá em Deuteronômio. Amará teu Deus de todo o teu coração e amará o teu próximo, porque senão não vai adiantar nada. Desde os profetas isso é dito, por que vocês ainda não cumprem isso? Eu vos amei, por que vocês não podem se amar? Né? Então fica para hoje essa mensagem. E aí, nós vamos achar essa passagem, essa situação no Novo Testamento, então. Na pequena consulta que eu fiz, eu achei 18 vezes citações dessa situação de amar o próximo a si mesmo. Então está recheado, não posso falar eu não li isso, nunca percebi isso. Está escrito em tudo quanto é canto. Mateus 7, fazei aos homens o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei dos profetas. Está lá em Levítico. Tratai todos os homens como quereis que vos tratassem. Lucas, mas também está lá em Levítico. Continuando no que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dar outra citação agora, falando de uma história que todo mundo conhece, daquele rico, do devedor lá, né? O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Lembrando que talento era o dinheiro da época, era o real da época, né? Mas como não tinha meio de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que pertencesse para o pagamento da dívida. Ainda bem que hoje em dia não é mais assim, né? Você já pensou, eu estou devendo para o banco, ele manda me vender minha mulher, vender meus filhos, né? Ei Zé, não estava enrolado, né? A coisa bonita que eu tenho na vida é a família. Para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Tem essa ilustraçãozinha que eu achei bonitinha, ele se jogando lá, pedindo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia, paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, como ele fizera com o seu senhor, o conjurava dizendo, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Ele bravo com o sujeito. Mas outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse, mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas, então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoares, do fundo do coração, as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós. Está lá em Mateus. É mais ou menos o que nós vimos no domingo passado. Será julgado com a mesma régua que você julga as pessoas, né? Então não cabe a nós fazermos julgamento, não cabe a nós fazermos qualquer espécie de censura a uma pessoa, né? De forma nenhuma. Mas então eu não posso censurar uma coisa que eu achei errado? Pode, se você achar que realmente aquilo está errado, mas você vai tratar daquilo, não vai tratar da pessoa.
Você vai chamar a pessoa e conversar com ela sobre o problema, e não julgá-la. Porque todos nós estamos sujeitos a erros. Tá? Nós somos sujeitos a pedir perdão por nossa falta e cobrarmos alguém por essa mesma falta como fez essa pessoa. E isso aqui nunca aconteceu, gente. Isso aqui é uma parábola, tá? Era uma historinha como tantas outras que Jesus contava. Não vão imaginar que isso tenha sido uma verdade, não. Pode ter acontecido lá, mas foi uma situação a qual Jesus recorria com brilhantismo para falar sobre o que ele queria ensinar, que aquele povo ainda não tinha capacidade de compreender certas coisas. Mas nós temos. Passaram-se mais de 2000 anos e nós temos capacidade. Nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós temos Kardec. É um refinamento, é uma apuração da lei de uma forma que não nos permite sermos mais negligentes. Então, nessa bela manhã outonal de domingo, em que aqui estamos, eu vos deixo nessa passagem linda do Evangelho, essas duas informações. Jesus não determinou que a partir de agora a gente deva fazer isso quando ele disse só aos doutores da lei. Ele nos mostra que isso já existia há muito tempo, ele resgata isso do Velho Testamento, informa os doutores que isso existe e deixa bem claro para eles, vocês não estão praticando, fazendo o que estão fazendo comigo, tentando me pegar para me matar, quando eu vim aqui só para amar vocês. Então nós temos o Velho Testamento, temos o Novo Testamento com Cristo ratificando a lei, temos Kardec que nos traz nas suas obras completas, e não são só os 5 livros, leiam Kardec, tem muito mais obra do que isso, e vocês vão encontrar esse depuramento, né? Mas como eu me disse em outras palestras, se juntarmos o Velho Testamento, o Novo Testamento, as obras de Kardec, e pega tudo mais que foi escrito, e se a gente apertar bem, tirar uma única frase, sabe qual vai ser? Ama teu próximo como a ti mesmo. Não tem outra saída. É só assim que a gente vai conseguir amar Deus, e é só assim que a gente vai conseguir nos amar. A partir do amor que você tem para alguém, você consegue se amar. E numa última mensagem eu deixo falar o seguinte, é uma questão até matemática, sabia? Amar a Deus é um benefício matemático. Eu vou declarar para vocês nesse instante, com todo o meu coração, com toda a minha sinceridade, eu os amo. E os amo profundamente. Acreditem nisso. Eu distribuo meu amor para vocês nesse instante. E eu tenho certeza que eu estou recebendo de volta todo esse amor que vocês também têm. Eu dei ganhei um monte. Então, nem que for por um benefício matemático, vamos amar. Que Deus nos abençoe e proteja sempre.